Oi, eu sou o professor Oswaldo, você está no canal do professor Oswaldo, um professor de finanças da Universidade do Estado de Santa Catarina, e essas videoaulas que eu vou gravar, elas dizem respeito ao conteúdo de introdução à administração financeira. Esse conteúdo ele serve tanto para a disciplina de planejamento e controle financeiro, que é lecionada no 4º termo do curso de administração empresarial, quanto para o curso para a disciplina de finanças corporativas, que é lecionada no 6º termo. É óbvio que em sala de aula a gente dá ênfase em alguns assuntos, porque nem tudo precisa ser repetido no 6º termo. Então vamos lá. Primeira coisa é o assunto que vamos tratar. Então nós temos na administração financeira um tema bem genérico, né? A administração financeira serve a diversos propósitos, serve para a administração empresarial, serve para a administração de uma cooperativa, que não é uma empresa propriamente, serve para uma sociedade sem fins lucrativos, que também não é uma empresa, uma associação, né? Mas, enfim, essa disciplina ela é mais orientada para a administração empresarial, para empresas. E nesse assunto, nessa unidade, nós vamos trabalhar diversos assuntos introdutórios de administração financeira, como a função financeira da empresa, as funções do administrador financeiro, a relação da administração financeira com a economia, com a contabilidade, com o direito. Vamos dar ênfase em alguns temas, inclusive o direito já aparece aqui, porque a gente dá um destaque especial aos tributos que incidem sobre as demonstrações de resultado, aos tributos propriamente empresariais, que incidem sobre a empresa. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque nós estamos aqui num cenário de implantação de um novo sistema tributário dos tributos que incidem sobre o consumo. Nós vamos falar sobre esses tributos nessa introdução. Nós também vamos falar sobre as áreas de decisão do administrador financeiro e sobre o objetivo da administração financeira nas empresas. Bom, primeira coisa, se nós resgatarmos a teoria clássica de administração, nós vamos encontrar um teórico muito famoso chamado Henri Fayol, né? Ele, lá no início do século, né, em 1900, ele dizia que a empresa tinha várias funções na comunidade, na sociedade. E a função essencial da empresa é a função técnica, que é aquela função que diz respeito à produção de bens e serviços. Essa é a razão de ser da empresa. Há outras funções. Há a função comercial, compra e venda de insumos, né, matéria-prima, material que se usa na produção, material acessório, e venda também do que a empresa produz, de produtos e serviços. Tem a função financeira, que nós já vamos falar, tem a função contábil, registrar fatos econômicos que a empresa realiza, registrar isso em um sistema de informações, né? O que vendeu, o que comprou, o que incorreu de custos, o que auferiu de receita, o que dispõe em máquinas, equipamentos imobiliários, mobílias, o que dispõe de recursos em caixa, bancos, o que tem de obrigações a pagar com terceiros, com bancos, com empregados, com o governo, né? E assim por diante. Função contábil, então, uma função que se preocupa com o registro dessas informações. A função de segurança, a empresa tem uma função de segurança em relação às pessoas, aos funcionários, aos empregados que trabalham na empresa e também a comunidade que mora em volta, né, a empresa, e também o consumidor que consome o seu produto. Então, a empresa tem uma responsabilidade com a segurança em relação àquilo que ela produz, aquilo que ela oferece de ambiente de trabalho, condições de trabalho, não se preocupa em não poluir o meio ambiente no entorno. Então ela tem que oferecer um grau de segurança à comunidade que está em volta a ela. A função administrativa, que é mais geral, relacionada à gestão de pessoas, relacionada à gestão de materiais, suprimentos, e propriamente a função financeira, que mais nos diz respeito. Aqui, desse slide, nós vamos tirar que a função essencial da empresa não é a função financeira. A função financeira é uma função acessória. A função essencial da empresa é produzir bens e serviços, na visão do clássico Fayol. Daí livros de finanças, ao tratar da função financeira da empresa,
o próprio Henri Fayol, lá no livro que eu destaquei aqui, né, um livro antigo já do Chiavenato, mas tem lá a disposição do Henri Fayol a respeito do que seria a função financeira. Está relacionada à procura e gerência de capitais. Vamos traduzir. A procura, busca de recursos financeiros e ao gerenciamento desses recursos financeiros. Busquei os recursos, como que eu gerencio eles da melhor forma? Aplico em caixa, em bancos, em ações de outras empresas, aplico no negócio, gasto, aplico dinheiro no pessoal para ele produzir bens e serviços para a minha empresa. Então, isso que diz respeito à função financeira da empresa no entendimento do Henri Fayol. Vamos pegar um autor mais moderno, Padovese, da nossa lista de bibliografia básica. A função financeira decorre de decisões fundamentais da empresa de investimento, de financiamento e de dividendos. Alguns autores gostam de dizer que as decisões financeiras são essas três. Grandemente, as decisões de financiamento. Financiar é buscar recursos para a empresa. Decisões de investimento. Com esses recursos, aplicá-los adequadamente. Aplicar esses recursos, investir. E investir não é só em máquinas, equipamentos para produzir bens e serviços. Investir nas pessoas com salários. Investir em estoque para poder produzir máquinas e equipamentos. Investir em caixa, porque é importante ter algum saldo em caixa para viabilizar as operações diuturnas, diárias, né? E assim por diante. E um grupo de decisões relacionadas a dividendos, alguns autores gostam de falar assim, outros não. Eu já vou assim explicar qual é o meu entendimento ou como é que nós vamos estudar na disciplina. As decisões de dividendos diz respeito qual é a política que teremos, que a empresa terá, para retribuir o investimento dos investidores. No caso, os acionistas. Os acionistas colocam o dinheiro na empresa, investem na empresa e depois a empresa retribui aquele investimento com dividendos. Esses dividendos normalmente são anuais. Bom, nós temos uma outra citação aqui de um autor também bastante importante, que a função financeira da empresa envolve a obtenção e a aplicação de recursos. Genericamente, obter recursos é financiar a empresa. Então, a decisão de financiamento é aquela que diz respeito à obtenção de recursos, a origem de recursos que você aprendeu em contabilidade financeira. E a aplicação desses recursos. Aplicar recursos significa investir. Então, é a outra área de decisão, né? Então, muitos autores gostam de simplificar assim. As decisões financeiras, a função financeira envolve as decisões financeiras, elas são compostas de decisões de investimento e decisões de financiamento. E todo o nosso estudo em finanças, planejamento e controle financeiro e de finanças corporativas, ele está relacionado a essas decisões financeiras de investimento e de financiamento. Estudaremos melhor mais à frente. Nesse contexto que eu acabei de explicar, alguns autores, dentre eles o Gitman, é o autor que eu uso para esse assunto aqui, está na nossa bibliografia também, como a bibliografia básica. O Gitman diz que as funções básicas de um administrador financeiro diz respeito a decidir sobre investimento e decidir sobre financiamento. Mas, para que essa decisão seja acertada, o nível de acerto seja correto, nós precisamos de informação para fazer análises, fazer planejamento e, depois de tomar a decisão de investimento e financiamento, exercitar o controle financeiro. Então, você vai, no curso de administração, perceber que a primeira disciplina do quarto termo, que trata de planejamento e controle financeiro, a concentração de conteúdo está aqui. Então, nós temos um tópico sobre análise econômico-financeira de empresa, um tópico sobre planejamento financeiro e orçamentário e um tópico sobre controle orçamentário e financeiro, com as suas particularidades, com seus estudos, depois veremos à frente. E a área ou a disciplina de finanças corporativas, o foco cerne do conteúdo está relacionado propriamente às decisões de investimento e decisões de financiamento. Nenhuma das duas disciplinas prescindem ou
esquece as decisões financeiras e nenhuma das duas disciplinas esquece o processo de análise, planejamento e controle. Inclusive, nas finanças corporativas, nós fazemos estudos, análises relacionadas a risco e retorno para tomar a decisão adequada de investimento e financiamento. Nós fazemos análises, planejamento e controle para tomar decisões de capital de giro relacionado à gestão de investimento de giro. Tem uma imagem aqui embaixo, continuando a nossa explicação, que é uma abstração, uma abstração colorida aqui de um balanço patrimonial. Isto aqui é como se fosse um balanço patrimonial, cara de um balanço patrimonial. De um lado nós temos bens e direitos, que são chamados de ativos, e do outro lado nós temos obrigações, que são chamados de passivos. Passivos exigíveis a terceiros, são exigíveis, e passivos que não são exigíveis, que é também chamado de patrimônio líquido, é o que sobra entre bens, direitos e as obrigações. Você estudou em contabilidade financeira que as decisões, lá no ativo você tem as aplicações de recurso, e lá no passivo você tem as origens de recurso. Então aqui você tem as origens de recurso, e aqui você tem as aplicações de recursos. Ora, as decisões de investimento são aplicações de recurso. As decisões de financiamento são as origens de recursos, geram as origens de recursos. E essas decisões de financiamento, elas explicam, o que está do lado direito do balanço patrimonial, passivo, exigível e patrimônio líquido, explicam as decisões de financiamento que foram tomadas. Então, uma empresa pode operar só com capital próprio, sem passivo exigível. Difícil, improvável, né? Depois você vai entender um pouco melhor por quê. Agora, é meio raro, isso não é comum. E também não é uma decisão acertada. A empresa precisa de capital de terceiros para operar adequadamente, e nós vamos estudar na disciplina. Mas o fato é que, se a empresa decide só capital de próprio, né, existir só com o dinheiro dos sócios, então nós não teríamos passivo exigível, teríamos só patrimônio líquido. Né? Ali teria capital social, lucros retidos, então não teríamos passivo exigível. Se a empresa pega um dinheiro emprestado de um banco, seja um dinheiro de curto prazo, um dinheiro de longo prazo, seja para financiar um investimento, um financiamento propriamente, seja uma operação mais específica, um leasing financeiro, aí você tem um aumento de passivo exigível. Então, no passivo exigível, no patrimônio líquido, aparecem as decisões de financiamento que foram tomadas. Ao passo que no ativo aparecem as decisões decisões de financiamento. Que no ativo aparecem as decisões de investimento que foram tomadas. Então, se a empresa resolver deixar todo o dinheiro no caixa ou no banco rendendo, né, uma taxa Selic alta, como nós temos hoje, não é uma decisão inteligente. Você vai aprender com o professor Oswaldo isso mais à frente. Mas o fato é que, se olhar um balanço e só tem um monte de dinheiro no caixa e um monte de dinheiro em banco, essa é fruto de uma decisão ou de várias decisões de investimento que a empresa tomou. Ao passo que, se a empresa comprar móveis, equipamentos e máquinas, utensílios, veículos, ela está decidindo fazer um investimento na operação, no negócio dela, para produzir bens e serviços. Isso vai aparecer também no ativo da empresa, e nós vamos enxergar, com base naqueles números, naquelas informações, que houve decisões de investimentos precedentes que geraram aquele ativo daquele jeito. Tá certo? Você tem que entender de contabilidade para avançar em administração financeira. Vai ser muito mais fácil para você se você entender de contabilidade. Continuamos a seguir.